Aqui é a Heloísa. Eu sou a Lívia. Eu sou a Tainá. E a gente é do terceiro ano B e a gente vai apresentar o videocast sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, a guerra da Rússia e da Ucrânia, ela envolve motivos históricos e políticos e culturais. Com a Rússia invadida a Ucrânia em 2022, após a anexação da Crimeia em 2014, que é motivada pela aproximação da Ucrânia com o Ocidente e a OTAN, a guerra ela causou milhões de refugiados e deslocados internos, destruição de infraestrutura, sanções econômicas contra a Rússia e uma crise energética global. O conflito ele intensificou tensões internacionais e alterou o equilíbrio de poder mundial, fortalecendo a aproximação da Ucrânia e da Europa com a OTAN e a União Europeia. Enquanto isola diplomaticamente a Rússia e a leva a estreitar laços com outros países como a China e o Irã. Eu vou falar então sobre algumas causas, né, que geraram realmente esse conflito, que no começo estava deixando inclusive as pessoas confusas em relação ao porquê que começou essa guerra, porque pelo menos pelo que eu aprendi na escola, eu lembro que eu estava no 9º ano e o que o professor falava era que a Rússia não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN, porque basicamente a OTAN tinha pedido, a Rússia tinha pedido para a Ucrânia prometer que nunca ia se aliar com a OTAN, e meio que isso a Ucrânia não seguiu, e aí por isso gerou-se essa guerra. E eu lembro que eu ficava pensando, nossa, mas só por causa disso vai ter uma guerra? Então foi uma coisa que me deixou muito confusa na época, porque querendo ou não eu era criança. Mas agora, algumas das causas, elas são realmente históricas e culturais, então as profundas raízes históricas e culturais entre a Rússia e a Ucrânia, com a Ucrânia buscando a sua identidade e independência, né? Então a geopolítica também vai ser uma dessas causas, com a Rússia vendo a aproximação da Ucrânia com o Ocidente e a OTAN como uma ameaça à sua segurança e à sua soberania. Tem também a questão do expansionismo russo, a Rússia buscando recuperar as áreas que considera parte do território. Tem também a questão do expansionismo russo, né, onde a Rússia busca recuperar as áreas que ela considera parte do seu legado histórico e também do seu território, né, desde da segregação da União Soviética, com a divisão que houve ali dos países. A Rússia ainda assim ela tem uma percepção de que embora sejam países independentes, ela ainda tem uma soberania sobre esses outros países, então Ucrânia, Sérvia, vários outros países aí que constituíam a União Soviética e agora são países independentes. Então, os principais eventos dessa guerra foi em 2014, com a invasão, a anexação da Crimeia pela Rússia, aí em 2022, a invasão em larga escala do território ucraniano por meio de ataques aéreos e terrestres, e os contra-ataques ucranianos, que são as forças ucranianas que realizaram contra-ataques com foco no leste do país. Bom, eu vou estar falando um pouco das consequências que acabou acontecendo durante essa guerra, que no caso está acontecendo até os dias de hoje, que milhões de ucranianos fugiram do país ou foram deslocados internamente, além da destruição de várias cidades e infraestruturas que acabou sendo explodida na guerra ou acabou de alguma forma. Em questão da geopolítica, a guerra fortaleceu a aproximação da Ucrânia e da Europa com a OTAN e a União Europeia também. Em relação à economia, a Rússia sofreu sanções econômicas globais, enquanto a Europa enfrentou uma crise energética devido à dependência do gás russo. Então esse foi só um resuminho assim do que está acontecendo nessa guerra, que querendo ou não está durando mais do que a gente esperava, né? Já são 3 anos aí de guerra e nesse meio tempo muita coisa aconteceu, muita gente inocente acabou sendo ferida, né? Muita destruição. E tudo isso que aconteceu. E tudo isso que está acontecendo, né, com a Ucrânia e com a Rússia é uma coisa que vem se estendendo por mais tempo do que a gente imaginava. Não dá certo. Por que não vai aparecer nessa parte? E tudo isso que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia é só um resumo do que... Não. Tudo isso que a gente falou, então, foi um resumo do que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que, querendo ou não, está se estendendo por mais tempo do que a gente pensava. Então, é uma guerra que está aí já há 3 anos
E a gente vê diversos, inclusive brasileiros, indo lutar na guerra. A gente vê vídeos no TikTok desses brasileiros que foram disponibilizados, né? Aí alguns, inclusive, são voluntários. Mas a gente vê que é uma coisa que realmente está tomando proporções assim que a gente espera que não chegue a se tornar uma guerra mundial, né? Uma terceira guerra mundial. Mas que sim, é muito preocupante, também é muito triste a gente ver diversas notícias de corredores humanitários bombardeados, coisas que realmente deixam a gente bem revoltado, mas que a gente sempre torce pelo melhor e torce que acabe o mais rápido possível. Uma guerra totalmente desnecessária, né, amiga? Totalmente. Gente, muito obrigada por terem assistido, e é isso. Um beijo! Tchau!